Bonitinho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Breno, acho que muitos aqui já me conhecem, né? Hoje o tema do nosso café com especialista é sobre produtividade. Hoje eu faço o papel de anfitrião e apresentador, tá? Então não estranhe. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Brincadeira, fiquem à vontade para fazer as perguntas aí, debater, levantar a mão, mandar no chat. Na medida do possível eu vou respondendo. Produtividade, né? Vamos lá. Eu gosto muito do assunto. Acho que um pouco da minha história explica isso, né? De querer automatizar tudo desde que eu comecei a trabalhar. Eu ouvi isso de um colega de trabalho. Perguntei para ele, o que eu tenho que aprender primeiro? Né? Foi quando eu era estagiário ainda. Ele falou, aprende, né? A empresa usava muito Excel, a área usava muito Excel. Ele falou, aprende a programar em VBA. Porque você vai conseguir fazer tudo tão mais rápido que vai sobrar muito tempo para você aprender todo o resto. E aquilo ficou comigo desde então. Então, sempre que eu posso, eu vou procurar automatizar alguma tarefa, atividade, processo, como vocês quiserem chamar. E produtividade nada mais é do que ou a gente fazer mais coisa durante o mesmo tempo, ou a gente fazer a mesma quantidade de coisas em menos tempo, ou, se tudo der certo, conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Então, procurar no dicionário, o que é produtividade, assim, até coloquei aqui, o Google já mostra, característica ou condição do que é produtivo. Não significa nada isso para mim. Eu prefiro essa definição, que eu acho que ela é muito mais clara. Então, a gente consegue fazer mais coisas na mesma quantidade de tempo, ou a gente consegue fazer a mesma quantidade de coisas em menos tempo, ou, se tudo der certo, mais coisas em menos tempo, tá? E não tem jeito. Para conseguir fazer mais coisa em menos tempo, a gente precisa ter processo e tecnologia. Não tem como fugir disso. Tem uma coisa que eu sempre menciono, então, perdão àqueles que já ouviram 500 vezes, mas já adianto que vocês ouvirão mais 500 vezes também. Que uma pessoa que faz uma conta de cabeça, ela leva mais tempo e ela consegue fazer menos contas do que uma que usa calculadora. Só que para você aprender a mexer na calculadora, você tem que... Leva um tempinho. Você tem que se familiarizar com a calculadora, você tem que aprender a usar a calculadora. Só que quem usa o Excel consegue ainda ser mais veloz, ou seja, consegue fazer mais coisas, mais contas em menos tempo do que quem usa a calculadora. Só que aprender o Excel leva ainda mais tempo do que aprender a calculadora. Então, tudo que eu falar aqui não é uma questão de, dá para aprender do dia para a noite. Você envolve esforço por um tempo, mas esse investimento de tempo, depois ele tem um retorno, que é você gasta, investe o teu tempo agora para se dedicar a aprender alguma coisa, e lá na frente você começa a colher frutos. Frutos em sentido de gastar menos tempo e fazer mais coisas, tá? Uma das coisas que a gente pode falar também sobre produtividade é que não adianta a gente querer automatizar alguma coisa sem antes ter um processo bem definido. E antes de nós começarmos a gravação, eu estava falando aqui com o Gustavo, que usar muitas tecnologias também, ou seja, a gente tentar se adaptar ao cliente também é muito trabalhoso, porque a produtividade você tem que desenvolvê-la dentro da empresa. Então, se eu quero automatizar alguma coisa, eu desenvolvo essa automatização, mas essa automatização ela precisa ser mantida ao longo do tempo. Para ela ser mantida ao longo do tempo, esse custo da manutenção não pode ser tão elevado. Senão, na verdade, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, tem que levar sempre em consideração, quando vocês quiserem automatizar alguma coisa, né, que é aqui a chave da produtividade é a automatização. Então, você tem que ter o processo e você tem que ter a tecnologia para conseguir implementar a automatização. No fundo, é isso. Então, levem sempre em consideração que não adianta eu ter alguma coisa mais ou menos, ou eu tenho um processo aqui, aí para o outro cliente é diferente, aí para o outro ainda é diferente,
Aí, se um você usa o WhatsApp, o outro você usa o e-mail, o outro você usa a PlayBPO, o outro você usa o ClickUp, o outro você usa isso. Para cada um deles vai ter um desenvolvimento diferente para você, porque se você já tiver o processo, aí você tem que automatizar esse processo, e além disso, você tem que manter essa automatização. Claro que ela pode dar problema, eventualmente, ela sempre vai dar problema. Nada é perfeito, nem a automatização. Ela dá menos trabalho, mas mesmo assim, você tem que fazer a manutenção disso, tá? Então, sempre levem isso em consideração quando vocês pensarem em deixar vocês e, consequentemente, a empresa de vocês mais produtiva. Até porque, quanto mais produtivo nós queremos que a empresa seja, significa que, em algum momento, as pessoas que trabalham nela talvez tenham que adquirir mais conhecimento do que elas entraram dentro da empresa. Às vezes, um conhecimento que foge delas. Então, você também tem que levar em consideração que, se você quiser crescer com as suas automatizações, as pessoas que trabalharão dentro da tua empresa terão que ser mais qualificadas em algum momento do que talvez elas precisem ser hoje, sem automatização. E aí eu estou falando qualificação nessa questão de automatização de processos, em termos de ser produtividade, tá? Não estou falando nada com finanças, com conhecimento técnico de finanças, contábil e afins. Tudo bem? Até aqui está claro? Alguém está com alguma dúvida? Falando? Não? Ótimo. Deixa eu só ver aqui no chat. Beleza. Então, continuando, o que acontece? Se você pensa que você quer automatizar alguma coisa, você tem que procurar tecnologias que te ajudem a fazer isso. Por quê? Muitas vezes, a tecnologia, ela nos ajuda a ser mais organizados. Com certeza. Eu acho que se você tiver um processo, a tecnologia, ela consegue te ajudar a ser mais organizado, porque ela deixa, muitas vezes, o trabalho visível. E essa é uma das grandes dificuldades em trabalhos de escritório, é como deixar o trabalho visível. Porque numa fábrica, você tem uma linha de produção, está todo mundo vendo a linha de produção, todo mundo consegue visualizar quando a linha para. É muito fácil. Você vai ver que a esteira não está andando. Fazer isso dentro de um escritório é muito mais difícil. Então, o primeiro passo para ser mais produtivo é nos organizarmos. Então, procurarmos tecnologias que permitam a organização. Claro, algumas ajudam mais, outras menos. E, além disso, não é só se ela nos ajuda a organizar o nosso trabalho, o trabalho da empresa, o trabalho do departamento, o trabalho de quem for. Mas ela tem que ajudar a organizar e ela tem que permitir a automatização. Porque tem muito sistema hoje, e aí é um processo, como qualquer outro, que hoje eles só nos ajudam a organizar, que já é de grande ajuda para todos nós. Mas eles ainda não ajudam a automatizar aquele processo. Pode falar, Sueli. Suelen? Você está no mudo. Não sei se você está tentando falar ou não. Ok, deve ter sido sem querer. Beleza. Desculpa, foi errado aqui. Não, imagina, tá bom. Sem problemas. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ser mais produtivo é entender quais são as tecnologias que vão nos ajudar a ser mais organizados, só que, ao mesmo tempo, vocês têm que levar em consideração qual que é o objetivo, que é automatizar o processo. Elas permitem que o processo seja automatizado? Porque se elas não permitirem que o processo seja automatizado, talvez você estará gastando tempo, energia, quem sabe até dinheiro, para construir uma fundação de uma casa, sendo que o teu objetivo é fazer um prédio. Então, você vai ter que trocar essa fundação. Então, se você começou com um objetivo X e depois, lá na frente, você decidir que o teu objetivo é Y, talvez você vai ter que mudar a fundação. O que significa no nosso caso? Essa tecnologia talvez não esteja apta a atingir, ou me ajudar a atingir os objetivos que eu procuro. Então, essa é uma das principais coisas a se fazer, né? Uma das primeiras coisas a se fazer.
Entender qual é o meu objetivo. Definido o objetivo meu processo vai ser esse. Então, se meu objetivo é fazer agendamentos bancários, um deles, pelo menos, pensando no BPO financeiro, então, se meu processo é esse, eu tenho que entender, se meu objetivo é esse, eu tenho que entender como será meu processo a partir de então. Meu objetivo é fazer agendamentos bancários. Ok, para eu atingir esse objetivo, o que eu preciso ter em termos de processo e quais tecnologias eu vou usar ao longo do processo para conseguir atingir esse meu objetivo. Ok? Então, às vezes a gente começa com um sistema e lá na frente, então aproveitem, porque quando eu comecei também foi assim. Eu peguei alguns sistemas, no caso, os 3 mais famosos na época eram o Nibo, Conta Azul e Omie. Na época, eu já vi que o Nibo não atendia a parte de produtos, eu já descartei. Por quê? Porque eu queria um sistema que me ajudasse a conseguir trabalhar com, digamos, qualquer tipo de negócio. E o Nibo não tinha essa possibilidade. Então, eu já descartei o Nibo no começo. Então, ficou o Conta Azul e ficou o Omie. Por que eu fiquei com 2 no começo? Justamente para entender o que eles conseguiam fazer. Porque, no fundo, por mais que eu fale, que vocês peçam a opinião de outras pessoas, você tem que entender o contexto da pessoa ao dar opinião para você. Uma coisa é você ouvir uma opinião de pessoas que não têm o trabalho automatizado. Uma coisa, com certeza, imagina eu, será diferente, será ouvir qual tecnologia usar de uma pessoa que tem o processo automatizado. Então, quando eu comecei com o Conta Azul e com o Omie, o processo era bem mais manual do que ele é hoje. Bem mais manual, sem dúvida alguma. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que o que eu gostaria de automatizar era possível fazê-lo dentro do Omie, mas não era dentro do Conta Azul. E a partir de... chegou um momento que eu tomei a decisão de parar de usar o Conta Azul e ficar usando só o Omie. Justamente pelas possibilidades que ele traz para o meu objetivo, que pode ser diferente do objetivo de vocês. Tá? Então, quero deixar isso bem claro. Vai depender do objetivo, mas com certeza, quando vocês perguntarem a opinião das pessoas, tentem levar em consideração o contexto delas. Justamente por causa disso. Porque, às vezes, alguém só trabalha com serviço e fala, não, o Omie é ótimo, o Nibo é ótimo. E talvez ele seja mesmo, eu não posso falar porque eu nunca usei. E talvez ele seja mesmo para quem trabalha só com serviço, quem faz o trabalho 100% manual. O Nibo até permite algumas automatizações, tá? Mas ainda não chega aos pés do que o Omie oferece. E mesmo assim, o Nibo está muito à frente do Conta Azul, em termos de automatização de processo. Eu estou falando assim dos RPs que a gente está mais acostumado, mas o bom controle permite algumas coisas, acho que o e-gestor também permite, assim, todos permitem algumas coisas hoje. Nesse quesito, que eu acho que vai mudar, não sei, né, o quão rápido será essa mudança, mas eu acho que o Conta Azul vai correr atrás desse tempo perdido, onde ele não se dedicou, ele não, né, utilizou recursos para fazer essa questão de permitir que outros sistemas se integrem a ele. Eu acho que ano que vem a gente deve ter uma grande melhoria dentro do Conta Azul, aos fãs do Conta Azul. Tá? Então, levem em consideração isso. Objetivo, quando vocês forem pedir opiniões de outras pessoas sobre qual sistema, como é que é o processo, entenda o contexto da pessoa, como ela gosta de trabalhar, talvez qual é o objetivo dela, a visão dela de mundo empresarial, de como gerir um negócio. Porque senão, vocês vão estar ouvindo de pessoas que uma vai falar bem de um, outro vai falar bem do outro, e às vezes a decisão de vocês vai ficar ainda mais difícil. Porque cada um tem tanta opção hoje no mercado que um prefere o Omie, outro prefere o Conta Azul, outro prefere... Só que cada um tem o seu motivo para preferir cada um deles. Eu gosto do Omie porque hoje ele é o que permite que eu faça mais automatizações. É por isso que eu gosto dele. Essa é a principal razão. Tá? Então, em termos de RP, eu consigo falar, por que você indica o Omie? Porque ele é o que permite mais automatizações. Ponto. Principalmente por causa disso. Qual que é o segundo motivo? Eu acho que ele é mais completo do que os demais. Quando eu digo completo, eu estou pensando na empresa inteira.
Por exemplo, de todos esses, o único hoje, um dos únicos, né? Estou falando aqui mais de Nibo e Conta Azul, comparando com o Omie, mas eu sei que talvez um outro já tenha. O Omie oferece um módulo de produção. Então, se o Omie oferece um módulo de produção e eu quero ter um DFE para uma empresa fabril, né? E aqui restaurante também, para mim, tem um processo de produção, então podem considerar restaurante quando eu estou falando de fabril, tá? Ele tem um módulo de produção. Se ele tem um módulo de produção, ele vai permitir uma coisa que os outros não permitem. E pelos outros, você teria que fazer essa conta fora, que é qual que é o lucro bruto, a margem bruto, a margem de produção, como vocês quiserem chamar, de cada um dos produtos daquele restaurante. É uma coisa que pode ser um diferencial se você for fazer a parte de controladoria / consultoria, pode ser um diferencial você mostrar esses números para o teu cliente que talvez um concorrente teu não consiga mostrar. E aí, por que você escolheu uma tecnologia mais adepta a isso, mais Next, seja apta para fazer isso, você consegue ter uma vantagem em relação aos concorrentes. Ok? E aí, voltando também, não adianta absolutamente nada querer automatizar, escolher as tecnologias se você não tem um processo. Primeiro, você tem que entender o objetivo, vai entender a tecnologia, vai estabelecer o teu processo, é uma interação. Você vai e volta, vai e volta. Ah, essa tecnologia me ajuda a atingir tal objetivo? Não. Testa outra, vou dar uma olhada na outra. Ela ajuda? Não, não ajuda. O que eu posso fazer, então? Não tem mágica, tem que testar. Vocês podem perguntar como forem, vocês podem chegar para os sistemas e falar, ele permite que eu faça isso, isso. Se você já chega com o teu objetivo muito claro que você quer que seja feito, fica mais fácil dos sistemas te falarem se é possível ou não é possível algo que vocês queiram seja feito dentro deles. Tá? Então, por isso que lá atrás, apesar de não entender, não estar muito familiarizado ainda com essa parte de integração entre sistemas quando eu comecei, a parte do financeiro foi um dos motivos, igual eu falei, que eu entendi que o Nibo não atenderia empresas de produto. Então, eu já descartei ele. Naquela época, não tinha nada a ver com automatização. Naquela época, tinha a ver com a questão financeira. Um ERP que me auxiliasse a atender diversos segmentos. E eu entendi que o Omie e o Conta Azul, apesar de já saber que o Conta Azul não tinha módulo de produção, foram os meus dois preferidos naquele momento. Tá? Hoje, depois de um certo tempo, o Conta Azul eu abri mão e agora é só o Omie. E outros vieram depois, porque no começo, basicamente, era o quê? Omie e Excel. Omie, Excel, Conta Azul. O que eu consigo fazer aqui com o que eu conhecia bastante, que era o Excel? Foi isso. Aí eu vi, bom, o Excel, ele pode ser muito bom para fazer algumas coisas. Mas não é porque também você até consegue fazer certas coisas dentro dele que você deveria. Porque se você for fazer algo muito parecido com o que um Pipefy da vida, por exemplo, faz, você vai ter que entrar com programação. E aí, o custo de desenvolvimento disso em termos de técnico, ou você ter que contratar alguém para fazer isso para você, não vale a pena. Porque você está querendo pegar, às vezes, o que um outro sistema já tem pronto e forçar aquela funcionalidade dentro de um outro que você é familiar, que é familiar para você. Então, como eu trabalhei com Excel a vida inteira, naturalmente, muitas pessoas poderiam pensar, bom, por que você não faz tudo no Excel? Olha, eu vou te falar, dá para fazer muita coisa no Excel. Você consegue transformar o Excel num programa. Mas eu não acho que vale a pena. Eu não acho que vale a pena você querer fazer tudo dentro do Excel, sendo que hoje você tem tecnologias melhores para determinados objetivos. Mas é possível? É. Eu recomendo? Não. Então é isso, você tem que entender, é possível, não é porque dá para fazer que nós deveríamos fazer alguma coisa. Ah, o dono não está olhando, eu vou pegar esse doce e vou sair. Dá, você deveria? Eu acho que não. É a mesma coisa, não tem diferença nesse sentido. Tá? Vou tomar uma água aqui. Quando eu coloco para falar, eu empolgo, hein? Vamos lá. Uma outra questão da produtividade. Deixa eu só ver o chat aqui.
Alguém aí utiliza algum sistema específico para transportadora? Se alguém souber, quiser responder, para transportadora eu não conheço. Não lembro de ter visto, nunca tive a necessidade, para ser bem sincero. Se alguém souber e puder responder. Então, vamos lá, determinei meu objetivo. Entendi as tecnologias que vão me permitir organizar e automatizar o processo. Ótimo. O que eu preciso saber? O que eu preciso adquirir de conhecimento para entender o que é possível ou não fazer? Porque eu sou muito adepto da divisão do trabalho, né? Acho que todos aqui que oferecem, querendo ou não, né, uma terceirização financeira, ou contábil, ou fiscal, etc., são adeptos disso. A questão é, quando a gente terceiriza alguma coisa para alguém, eu ainda acredito que a gente tem que saber o básico daquilo. Porque senão, a gente não faz ideia se aquele trabalho está sendo ou não bem feito. Se a gente não tiver o básico de conhecimento de alguma coisa. O que é o conhecimento básico para você entender sobre automatização, sobre ser produtivo, etc.? Basicamente, você tem que entender três coisas. São três conceitos que precisam ser entendidos para você saber o que aquela pessoa está fazendo. Claro que você não vai entrar em detalhe técnico, etc. aqui, mas você tem que entender o que é uma API. Você já tem que ter ouvido falar numa API. Além da API, você tem que saber, é meio que natural que isso venha, elas quase que andam juntos, de mão dadas, que é o webhook. É um outro conceito. Eu vou escrever aqui para vocês, para quem não ouviu falar. Então, temos API, temos webhooks e temos JSON. Para quem quiser pesquisar depois, o que são essas coisas. Basicamente, o que é uma API? Uma API é o que permite que dois sistemas conversem entre si, sem precisar de uma intervenção humana. Ok? O que eu quero dizer com uma intervenção humana? Quando a gente entra dentro de um conta azul, dentro de um sistema, aquele sistema que nós estamos vendo na nossa tela, ele foi preparado para interagir com o humano. Ele tem alguns campos. Vou preencher ou cadastrar um cliente, eu tenho que botar o CPF, o CNPJ do cliente, tem que colocar a razão social, isso quando os próprios sistemas já não buscam a razão social. Você tem o campo, a data de nascimento da empresa, né, data de início da empresa. Você tem vários campos lá que você preenche. Isso daí é um sistema, os sistemas das telas, eles foram preparados para interagir com o usuário. Eles não foram preparados para interagir com outro sistema. Então, a mesma funcionalidade que um sistema muitas vezes oferece para o usuário, ele vai oferecer para um outro sistema. Então, se eu quiser que um sistema cadastre um cliente dentro do OMIE, eu consigo fazer isso. Do mesmo jeito que eu consigo ensinar uma pessoa a fazer o cadastro de um cliente dentro do OMIE. Serão feitos de formas distintas. Ambos têm o mesmo objetivo, cadastrar um cliente dentro do OMIE. São feitos de formas diferentes. Um é feito por um usuário, outro é feito por um outro sistema. Então, suponha que vocês tenham um CRM. Aí vocês querem que toda vez que vocês estiverem em alguma etapa, tá? Então, vamos pegar aqui os cartõezinhos, né? As fases e os cartões, que é típico de um CRM. Quando chegar dentro de uma determinada fase, quer dizer que aquela oportunidade foi ganha. Agora eu preciso cadastrar esse cliente dentro do meu sistema financeiro, do meu ERP. Uma pessoa poderia ir lá, copiar os dados que muitas vezes já foram preenchidos dentro do CRM e colar dentro do teu sistema financeiro. Ou você pode falar, olha, quando acontecer alguma coisa aqui, eu quero ser notificado em determinado lugar, eu quero pegar esse dado e colocar ali. Então, quem faz esse aviso? Esse aviso é feito por um webhook. Um webhook, ele é o gatilho de algo, tá? Então, quando um cliente chegar, ou quando uma oportunidade chegar em uma determinada fase dentro do meu CRM, eu quero receber esses dados
E eu vou pegar esses dados e vou cadastrá-los dentro do OME automaticamente. Vai ser um robô fazendo tudo isso. Então, para que a gente consiga fazer isso, tem que ter o webhook aqui do lado do CRM, que é o gatilho. Ele vai mandar um aviso. Ao invés de eu ter que ficar entrando dentro dele, igual uma pessoa faria, mas a gente pode colocar um robô, caso esse sistema possua API aberta, a gente coloca um robô, caso ele não tenha o webhook, mas tenha a API aberta, vai ficar um robô indo lá e lendo os dados. Ah, teve alguma oportunidade que foi ganha? Não. Volta daqui uma hora. Teve alguma oportunidade que foi ganha? Não. Volta daqui uma hora. Teve alguma oportunidade que foi ganha? Não. Do mesmo jeito que você pode colocar uma frequência para uma pessoa. Ah, entra lá no sistema e vê se alguma oportunidade foi ganha. Entra lá no sistema daqui 4 horas, você vai entrar de 4 em 4 horas. Aquilo, você está gastando um recurso desnecessariamente. Então, seria melhor se fosse que, olha, quando for ganho, você não vai ficar entrando aqui dentro do meu sistema. Eu te aviso. Então, podem ser que aconteçam 2 ganhos em meia hora, pode ser que aconteça 1 ganho ao longo do mês, mas você vai ser avisado. Então, quando você é avisado, é porque existe o conceito de webhooks dentro do sistema. E aí, para você conseguir preencher dentro de outro sistema aquele dado, ele precisa ter a API aberta. Agora, só reforçar uma coisa. Não é porque a API é aberta que você consegue fazer o que você quer fazer. Tem uma distinção também. Por quê? Talvez tenham sistemas com API aberta que permitem que você cadastre o cliente, mas não cadastre a venda. Do mesmo jeito que na tela, você gostaria de fazer alguma coisa, eu quero, quando eu cadastrar uma venda dentro do Conta Azul, ele já me gera contas a pagar com a comissão do vendedor. Não dá para fazer isso hoje. Então, é a mesma coisa. Não é porque a API é aberta que tem a funcionalidade que você quer. Ok? Então, levem isso em consideração. Tem a API aberta? Tem. Ótimo, eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Não. Você tem que entender quais são as funcionalidades daquela API, daquele sistema. Cada sistema vai ter a sua própria API, a sua própria documentação, e aí, pela documentação, vocês conseguem entender o que dá ou não para ser feito. Então, mesmo que vocês não queiram aprender a fazer as automatizações, quando vocês forem contratar alguém, seja internamente, seja terceirizar o trabalho, saibam que vocês precisam entender se essa pessoa entende de API, de webhook e de JSON. E agora a gente vai entrar no JSON. O que é o JSON? JSON nada mais é do que uma formatação do dado. Ele facilita para a máquina entender o que outra máquina está enviando, né, de um sistema para o outro, ao mesmo tempo que ele é razoavelmente bem legível para uma pessoa. Bem legível para uma pessoa entender. Ok? Então, o JSON basicamente é o que permite com que os dados sejam transferidos de um sistema para outro. Normalmente, não é sempre, tá? Normalmente, eles são transferidos. Então, se você vê um documento .pdf, você sabe que é PDF. Se você vê um documento .csv, você sabe que tem uma formatação. Se você vê um documento chamado o nome do documento .json, ele vai ter uma formatação específica, assim como o CSV tem. Para quem não sabe qual é a formatação de um CSV, que é muito utilizado, quando a gente exporta, né, uma planilha de algum sistema, basicamente é os valores separados por vírgula. Essa é a tradução literal. São valores e o padrão é que eles sejam separados por vírgula. Então, você tem uma coluna, aí você tem vírgula, você tem outro dado, vírgula. Então, as colunas são separadas por vírgula. É um documento de texto, onde você tem um cabeçalho, você tem todas as linhas ali da tua tabela, e as colunas são separadas por vírgula. O JSON ele também tem um formato específico, mas ele é bem diferente de um CSV, por exemplo. Muito diferente de um CSV. Mas ele também é super legível para um ser humano. Okay? Então, são esses os pontos que você tem que entender, independente de querer desenvolver as próprias automatizações ou contratar pessoas internamente ou externamente para fazer o trabalho para vocês. Vocês vão ter que entender, será que esse cara sabe ler uma documentação de API? Será que esse cara entende o que é um webhook?
Será que esse cara sabe o que é um JSON? Se o cara conseguir te explicar tudo isso bem, razoavelmente bem, você sabe que ele tem muita chance de entender o que ele está falando. Então, ok, posso contratá-lo, vamos fazer um teste. Então, essas são os três principais conceitos que vocês têm que entender, tá? Para quem não sabe, a gente vai lançar uma mentoria que vai abrir, se não abrir hoje, vai abrir nos próximos dias, minha e do Montezuma, da controladoria, que aí eu vou entrar mais a fundo nesses conceitos, tá? De API, webhooks e JSON. Vou falar sobre várias ferramentas para ajudar no trabalho. E aí, quando eu falo no trabalho, é não necessariamente apenas no BPO financeiro. Claro que o foco do trabalho vai ser em coisas do BPO, tanto para a operação do BPO quanto para a nossa própria empresa. Então, como é que eu consigo gerar um contrato se um cliente preencher um formulário? Seria maravilhoso, ganho tempo com isso, né? Tenho menos chance de erro, ganho tempo. Então, para quem tiver curiosidade, eu vou deixar um link aqui no chat do grupo, só para vocês terem uma ideia do que vocês conseguirão aprender durante a mentoria do meu lado, tá? Então, essa parte de organização e automatização é comigo, e o Montezuma vai entrar com a parte de controladoria e consultoria. É como você faz dentro do teu RP, como você faz o plano de contas, como você faz algumas operações dentro dele, que são um pouco mais atípicas e que muitas vezes são feitas erroneamente pelas pessoas. Esse cliente teve que parcelar o DAS, e agora? Como eu faço esses lançamentos dentro do sistema? Agora esse cliente, férias, 13º, como eu lanço isso dentro do sistema? Então, essa parte de como preparar o teu sistema para que você consiga ter uma controladoria e consiga fazer uma consultoria para o teu cliente é com o Montezuma. Essa parte de organização e automatização dos processos ficará comigo. Deixa eu pegar o link aqui. Compartilhar para quem tiver interesse. É só um teste, tá? Então, pronto. Está ali no chat para quem quiser preencher e ver o que dá para ser automatizado, um exemplo. Fiquem à vontade. Voltando... Então, vamos lá. Objetivo, tecnologia, estabelecer processos, entendi como fazer a integração entre os sistemas para que eu consiga fazer mais coisas em menos tempo. Perfeito. Por que eu acho que no começo a gente deveria trabalhar com menos sistemas? Justamente porque se der para fazer 75% dentro de um sistema, muitas vezes será preferível do que você ter 10 sistemas, cada um que faça muito pouco. Então, muitas vezes faz sentido você adaptar ligeiramente um sistema para você não ter que ter outro. E aí eu dou um exemplo. O Pipefy, ele não é um CRM. Ele não se vende como um CRM. Mas ele é um gestor de processo. Ele se vende como um gestor de processo. E a parte comercial também é um processo. Então, se a parte comercial é um processo, apesar de você não ter algumas funcionalidades que são nativas dentro dos CRMs, você consegue adaptá-lo muito bem para fazer os seus processos comerciais. Qual que é a vantagem, por exemplo, de um Pipefy? Se você conseguir adaptar minimamente de um jeito que você ache viável, a grande vantagem dele é que você consegue colocar todos os processos da tua empresa lá dentro, enquanto que dentro de um CRM, você vai ficar basicamente só com a parte comercial. Então, você vai ter algo um pouco mais especializado nessa parte comercial. Só que, ao mesmo tempo, se você quiser utilizar alguma outra ferramenta para gerenciar os processos, já serão 2 sistemas, que talvez você fale, para eu ter um super especialista aqui em CRM como sistema, e o resto da empresa no Pipefy, talvez será que não faça mais sentido eu colocar tudo dentro do Pipefy? Eu vou gastar, talvez, menos dinheiro, mas talvez a minha operação fique mais simples.
E essa é uma das grandes sacadas para automatizar, deixar a operação simples. Porque se a gente começa não, esse cliente quer que eu faça ligeiramente diferente. Não, aí para aquele eu tenho que dar uma adaptada. Para o outro é alguma outra coisa. Na hora que você tiver 50 clientes, né, eu acho que o objetivo de todo mundo se não talvez querer ter os 50 clientes, eu sei que eu tenho, que a minha empresa é produtiva o suficiente para atender 50 clientes. Quando eu falo produtivo o suficiente para que não seja a cada 5 clientes eu ter que contratar um operador. 5 clientes, um operador. 5. Não fica escalável. Aí toda vez que você tem 5 clientes, tem que botar um operador. 5 clientes, operador. Seria melhor, eu acho. Eu acho que todo mundo vai concordar. Se eu pudesse ter 50 clientes por operador, acho que seria melhor. Consegue cobrar mais barato do teu cliente. Você talvez consiga pagar, muito provavelmente você vai conseguir pagar mais para o teu colaborador. E a empresa também vai ter uma lucratividade maior. Então, todo mundo sai ganhando nessa brincadeira. Então, muitas vezes apesar de eu ter sistemas que são especialistas em algumas coisas, do mesmo jeito que eu não quero colocar tudo dentro de um único sistema, que é um Excel, um Google Sheets da vida, talvez eu também não queira ter, não, esse aqui é especialista nisso, então eu só vou usar qual é a especialidade dele. Aí talvez você vai acabar tendo 10 sistemas e você vai ter que integrar os 10 sistemas, que também é trabalhoso. Por mais que você consiga automatizar, tem o desenvolvimento de fazê-lo e a manutenção disso tudo. Então, é algo que desenvolvimento e manutenção sempre devem ser levados em consideração quando nós pensarmos em automatizarmos alguma coisa. E não é só em automatizar, é em organizar. Porque às vezes você faz as coisas no Excel, você deixa tudo estruturadinho, bonitinho, etc. Mas é aquilo, se a pessoa deixa de preencher alguma coisa e ela consegue fazer algo sem preencher, tem muita chance de aquilo acontecer em algum momento. Então, quando a gente pensa como normalmente as pessoas começam a fazer no BPO financeiro, são com pastas dentro do Drive. Né? É um método muito comum. Então eu tenho uma pasta para o cliente colocar lá quando ele quer que eu pague alguma coisa. Aí eu tenho outra pasta para quando eu pegar aquilo e fizer o lançamento dentro do sistema. Aí eu tenho uma outra pasta quando for para fazer o agendamento no banco. Aí eu tenho uma outra pasta depois onde eu coloco o comprovante. Só que é isso. Se a pessoa faz um lançamento dentro do sistema, ela tem que lembrar de entrar na pasta e mover aquele documento de uma pasta para outra, para ela saber em que etapa ela está do processo. E se aquilo não é automático, se não tem uma sincronização entre aquilo, a chance de ter algum erro dentro desse processo é muito grande, ela aumenta drasticamente. E aí você fala, putz, tá, não tá, e agora? Então isso leva ao caos, à confusão, que é justamente o que a gente quer evitar quando a gente quer organizar alguma coisa. Então, apesar de algumas coisas a gente já conseguia organizar, a gente tem que entender. O ideal é que se alguma coisa é feita em algum lugar, aquilo reflita em outros. Uma coisa muito comum de empresas que usam planilhas, eu já vi inúmeras vezes, é que você preenche alguma coisa em comum que você precisa para todas as planilhas, você preenche em todas elas. Então, você preencheu o nome de um cliente em uma planilha. Aí você precisa ter uma outra planilha para alguma outra coisa, você tem uma terceira, uma quarta, uma quinta. Aí você coloca o nome do cliente em todas elas. Se você está copiando e colando e é a primeira vez, tudo bem. Aí você lembra, putz, está errado o nome, preciso mudar. E agora? Aí você esquece de mudar o nome em uma. Então, você já tem 4 planilhas com um nome e uma com outro. Na hora que você quer consolidar todos os dados, você já não consegue direito. Por quê? Porque vão aparecer 2 clientes distintos, sendo que, na verdade, é o mesmo. Então, a lógica de tudo é sempre preencher uma única vez o dado. Uma única vez em um único lugar. Todo o resto, consultar dali. Então, você tem uma fonte de verdade em tudo. Ou, quando você mudar em um lugar, você garantir que em outro lugar está sendo mudado ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso, quanto mais sistema nós tivermos, mais é o esforço, mais é o custo de desenvolver algo que faça com que todos esses dados estejam em sincronia. Ou seja, o dado do sistema A com o do B, com o do C, com o do D.
E aí começa a ficar mais difícil. Com certeza acaba ficando mais difícil desenvolver e fazer a manutenção também. E o mesmo também é válido para quando eu vou customizar um pouquinho para esse cliente, eu vou customizar um pouquinho para o outro, um pouquinho para aquele outro. E na hora que você vai ver, nenhum dos teus clientes tem o mesmo processo. O que isso significa? Significa que você tem que desenvolver alguma automatização ligeiramente diferente para cada um deles. Significa que a manutenção de todos eles é ligeiramente diferente. E o pior, no fundo, toda empresa precisa de pessoas. Por mais que você automatize os processos, toda empresa precisará de pessoas em algum momento. E aí fica mais difícil para a pessoa, para você conseguir ter um recurso que seja flexível, modular. Uma pessoa está de férias, a outra cobre. Uma pessoa está doente, a outra cobre. Uma pessoa saiu da empresa repentinamente, a outra cobre. Se cada uma das empresas que você tem como cliente tem processos diferentes, a chance dessa troca ser mais dolorosa aumenta exponencialmente. Porque a pessoa vai ter que entender como é o processo, vai ter que entender a tecnologia, ela vai ter que aprender alguma coisa nova. E fica mais difícil. Fica bem mais difícil do que se você tem exatamente igual para todo mundo. Breno, mas isso não quer dizer que eu vou ter menos clientes? Muito provavelmente. Muito provavelmente você vai ter menos clientes no curto prazo. Isso não significa que no longo prazo você não terá mais. Porque, sim, se você tiver um processo só, a chance de você ter mais clientes no longo prazo, ela é maior. Aí, claro, você tem que balançar a necessidade de caixa da empresa no curto prazo com o seu objetivo de caixa no longo prazo. Mas levem isso em consideração. A cada customizaçãozinha que vocês fazem, aumenta o custo disso em termos de desenvolvimento, manutenção. Talvez vocês consigam um caixa no curto prazo que vocês não conseguiriam, mas isso talvez seja um impeditivo para vocês aumentarem o caixa no longo prazo, por causa disso. Porque aí você vai ter que mudar, aí você vai ter que contratar gente, você vai ter que fazer algumas coisas para tentar depois, com a roda andando, que é sempre mais difícil, colocar todo mundo mais ou menos no mesmo trilho. Porque senão é isso. Aí você tem que ter mais gente, aí fica mais complexo a operação. Então, quanto mais simples for a operação, mais fácil. Preferencialmente, o mesmo processo para todo mundo. E, claro, muitas vezes isso é mais fácil você fazer em um nicho. Então eu só trabalho com clínicas médicas, eu só trabalho com restaurantes. Fica mais fácil. Porque uma vez que você acha, não, então eu vou usar esse PDV, eu vou usar esse ERP, o cliente vai se comunicar comigo através desse formulário, ou através desse chat, ou através disso, daquilo. Você vai adaptando, você estabelece o teu processo e você faz com que o cliente use o teu processo. Por que não faz sentido usar o processo do cliente? Senão a tua empresa não é produtiva. Se você está usando o processo do cliente, também não faz sentido, por quê? Se o cliente está procurando um financeiro, uma terceirização, muito provavelmente é porque ele vê valor naquilo, principalmente se ele aceitar o pagamento. Ele vê valor em ter alguém fazendo aquilo para ele. Claro, uma hora, por mais que a gente tenha uma empresa pequena, a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, porque é muita coisa para ser feita. Então, você vai terceirizar aquilo para alguém, internamente ou externamente. Se for externamente, você tem que colocar o teu processo dentro do teu cliente. Imagina você se adaptar a todos os clientes. Se você quer que você se adapte, se ele quer que você se adapte a ele, faz mais sentido ele contratar alguém internamente. E siga os métodos dele, a filosofia de trabalho dele. Porque um dos grandes problemas das empresas tirando a complexidade do nosso sistema fiscal, contábil e afins, eles contratam alguém justamente para ajudá-los a se organizar. Porque muitas vezes eles sabem o que precisa ser feito. O problema é como se organizar para conseguir fazer aquilo. Então, uma das nossas formas de ajudar o cliente é justamente ajudando a se organizar. E aí você faz isso quando você tem um processo e as tecnologias muito bem definidas. Olha, você vai preencher tal formulário. Você quer que eu pague uma conta? Você tem que preencher esse formulário. Puta, mas eu tenho que entrar no site? Não. Você quer facilitar para o cliente? Ele está acostumado com o WhatsApp?
Pega o link daquele formulário e coloca na descrição do grupo. Começa assim. Ele quer te mandar alguma coisa para pagar? Preenche o formulário para mim. Porque pelo formulário, qual que é a grande vantagem do formulário? O formulário ajuda com que o cliente não se esqueça de nada. Porque vai estar visivelmente na frente dele o que ele precisa preencher. Tá? Acho que basicamente era isso que eu queria falar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa? Alguma dor? Tenha vontade. Quem quiser falar aí, falar de alguma dor de... Puta, cara, queria automatizar isso aqui. Você sabe se dá, se não dá, você já viu, você já fez. Agora é a hora. Eu tenho uma, Bruno, já falei um pouquinho contigo ali, mas vou falar novamente. Tentando ficar no Nibo, tem alguma automatização que eu consiga baixar as notas da receita, procurar as notas emitidas contra o cliente e já baixar o financeiro numa tabela de Excel que eu possa jogar para o Nibo em lote, por exemplo? O que me vem em mente agora, você teria que ter um outro sistema. Isso, um sisteminha para caçar nota lá, né? Isso, tipo um Archivei, que é bem famoso, tem outros também. Eu nunca fiz isso, porque como o Zoomê já tem isso, né? O Conta Azul também já tinha, mas eles fazem, inclusive muitos ERPs devem usar alguma tecnologia desses próprios sistemas aí, às vezes contratam um Archivei, então por trás usam até esses. Você teria que ter isso que eu falei, ter esse sistema que lê da Cefaz. Uhum. Essa leitura, você teria que pegar esses dados, você poderia pegar esses dados e jogar diretamente dentro do Nibo. Eu só não sei se o Nibo permite, eu acho que o Nibo permite que isso seja feito, tá? Eu vou Permitir, ele permite, tá? Via tabela, eu jogar lá para dentro dele, né? Não, você disse subir uma planilha, certo? Isso, eu pensei em baixar isso em planilha, né? Sim, dá para você. Eu não sei se você vai conseguir desse sistema tipo Archivei, se você baixa uma planilha. Eu sei que você consegue, quer dizer, você até consegue entrar dentro dele e provavelmente exportar alguma coisa, tá? Essa parte manual você consegue. Você exporta desse sistema, deve ter algum relatório com as notas fiscais. Uhum. Você vai ter que fazer uma transformação para o modelo que o Nibo pede e subir isso dentro do Nibo. Manualmente ou semi-automaticamente, seria assim. Você poderia continuar fazendo essa lógica, entrar dentro do Archivei. Eu estou usando o Archivei, mas tem outros, tá? Mas é o que me veio em mente. Exporta algum relatório dentro dele. E aí você pode usar uma funcionalidade dentro do Excel chamada Power Query. Eu vou escrever aqui para todo mundo. Estou falando no Excel, porque se você fosse usar o Google, provavelmente teria que entrar com programação. Provavelmente o Power Query não necessariamente. O que o Power Query é? Ele é um sistema que permite você fazer consulta. Ele está dentro do Excel, assim como ele está dentro do Power BI. Ele permite que você faça consultas em alguma planilha, por exemplo. Então, você exportou a planilha do Archivei, você faz uma consulta nela, traz esse dado para dentro do Excel, faz uma transformação nele e carrega para você dentro da planilha. Ao invés de você ter que fazer isso manualmente todo dia, de exportar do sistema, entrar na planilha, transformar, colocar no modelo do Nibo e subir, pelo menos essa parte de fazer a transformação, você já deixa automático. Então, você só tem que exportar do Archivei, clica num botão dentro do Excel para atualizar aquela tabela, ele vai ler essa planilha que você exportou do Archivei, vai fazer a transformação para deixar no modelo do Nibo, e dali você salva essa planilha e sobe dentro do Nibo. Então, fica um semi-automático, digamos assim. O automático seria nem precisar da planilha. Seria ler do Archivei o dado. Então, aí nessas horas que o webhook faria muito sentido. Toda vez que tiver uma nota fiscal emitida contra o CNPJ desse cliente, eu quero ser notificado em algum lugar. Essa notificação pega aquele dado e já sobe para você dentro do Nibo.
E aí não tem nem o trabalho manual de fazer isso daí. Então, claro, às vezes com pouco cliente, a gente fala, não, é o primeiro passo muitas vezes, tá? Às vezes a gente... Eu comecei assim, eu não peguei do zero e comecei a automatizar tudo. Eu fui automatizando pedaços. Sim. Então, o que eu sabia, eu já fui automatizando. O resto eu fui aprendendo com o tempo. Tá, obrigado. Beleza? O próximo aqui, crescer certo. Temos Olá, nome? boa tarde, Tudo Breno. bom? Tudo jóia. Me chamo Caroline, eu sou aqui do BPO da Crescer Certo, né? Sou uma das CEOs. A Ana também estava aí ouvindo vocês. É a nossa primeira participação aqui no Café com o BPO. Então, obrigada por compartilhar seu conhecimento, viu? Uma dúvida que a gente tem aqui é na parte de automatização das adquirentes de cartão de crédito, né? Nós temos um cliente que presta serviço automotivo e ele utiliza a máquina rede. E lá a gente teria que baixar a informação uma a uma, ou então incluir contas a receber um a um. Eu conheço a ferramenta Pluga, né? Eu acredito que todo mundo deve conhecer, mas acredito que ela não dê para fazer esse processo tão automatizado. Você tem alguma sugestão quanto a isso? Como eu comecei fazendo, agora eu estou tentando mudar, porque essa é uma das coisas mais difíceis que tem hoje, porque as adquirentes em si, elas têm documentação para que seja feito isso, mas você tem que ser um parceiro deles. O Café está tentando virar parceiro da Stone, tá? Que eu achei que tinha a melhor documentação para conseguir fazer isso. Como é que funciona? Se eu não me engano, eu acho que deve ser todo mundo assim. Então, tem as empresas parceiras que você consegue utilizar, tipo a Confere Card. Eu não sei se você já ouviu falar, Confere Card, Conciliadora. Eles são parceiros das adquirentes. Então, uma forma de você, talvez, automatizar o seu processo, sem você ter que desenvolver absolutamente nada, seria contratando essas empresas. Tá? A Confere Card já é parceira do OMIE, então está até no marketplace do OMIE, a Conciliadora não, e tem mais alguma outra aí no mercado, com certeza. Se você fosse querer fazer isso, como é que funciona? Na documentação da API deles, se eu não me engano de todos, acho que, eu não sei se todos, mas a Stone, pelo menos, você precisa ser parceiro. Ele não é tão fácil virar parceiro, é um partinho. A gente está tentando, mas é chato. O que acontece? Eles geram um arquivo para você. É como se você tivesse que falar para eles assim, olha, eu quero hoje é dia 13. Você fala assim, olha, eu quero ver sempre de D-1, eu quero que você me gere um arquivo e envie para uma caixa de e-mail, onde lá vai ter um arquivo, que provavelmente vai ser um CSV ou um XLS, algo do tipo. Lá vão ter todas as parcelas das vendas. Então, vamos assumir que ontem, dia 12, no comércio só tenha tido uma venda. Tá? Essa venda foi de R$90 e foi parcelada em 3 vezes. No teu arquivo, você terá 3 linhas. Que você já vai ter o vencimento de cada parcela, o valor bruto de cada parcela, e aí você vai ter o valor da taxa, o percentual da taxa, ou o valor líquido, vai depender da adquirente. Aí você teria que pegar esse arquivo, ler o que está dentro do arquivo e já subir dentro do sistema. Porque aí você já conseguiria subir, e o Montezuma explica isso, tá? Acho que muita gente não faz, muita gente até já deve fazer. Mas o melhor, o jeito mais, digamos assim, correto para você ter tudo dentro do teu RP, seria simplesmente você ter o contas a pagar com os valores das taxas e o contas a receber com os valores brutos. E aí, quando você recebe, você desconta, e aí você faz uma transferência entre contas. Você vai ter uma conta da adquirente, você vai fazer a conciliação, digamos, manualmente ali dentro. E aí, na hora que você transferir da conta da adquirente para a conta onde, de fato, o dinheiro caiu, aí ali sim você vai fazer uma transferência, vai fazer a conciliação de fato, né? Com o extrato do banco. A Pluga não deve ter algo, mas a Pluga ela mudou ultimamente. Ela permite que você faça conexões. Era algo que ela não tinha no início. Então, hoje ela se parece muito mais com um N8N, com o Make, com outras ferramentas de mercado que permitem que a gente faça isso. Eu ainda não tenho o caso da conciliadora, de uma conciliadora, que no caso eu testaria com a Stone.
E eu ainda não tenho com o iFood. Eu não sei se na mentoria eu vou conseguir mostrar isso, porque eu não sei se vai dar tempo. Mas na mentoria a gente explica como fazer algumas coisas. É que eu não vou ter pronto a questão da Stone nem do iFood, tá? Eu queria fazer do iFood também, mas não vai dar tempo para essa primeira mentoria, provavelmente. Mas o jeito seria ver qual adquirente é parceira, que você consegue ser parceiro, que você consegue extrair esse dado que eu falei, que ele gera um arquivo para você sem precisar entrar dentro deles. Caso você precise entrar dentro deles, que é o primeiro passo no curto prazo que você consegue fazer, é fazer isso que eu falei, é tentar achar esse relatório, que ali vai ter os valores das parcelas brutos, a data que você vai receber aquilo, e você vai ter ou a taxa, ou o valor da taxa, né, o percentual da taxa, ou o valor da taxa, ou o valor líquido. E aí você já transformar aquilo, usando o Power Query, por exemplo, fazer essa transformação para uma planilha modelo do RP que vocês usam. Qual RP vocês usam hoje? Conta Azul e OMIE apenas para uma empresa de industrialização, comércio e serviços. Show. Aí você teria que pegar esse documento que vocês exportam da rede, ver se tem isso daí que eu falei, né, ou que vocês precisam, obviamente, né, do jeito que vocês fazem, fazer essa transformação para já jogar no modelo do OMIE ou do Conta Azul. E aí vocês simplesmente sobem a planilha. Já ajuda bastante. Ajuda. Fora isso, seria o processo manual, né? De lançar o bruto no conta a receber e as taxas ali, o valor monetário mesmo, no conta a pagar. Seria isso, né? Isso. Seria isso, não tem jeito. Ou você faz o processo manual. O processo precisa ser feito, né? A questão é como. Como? Aí você pode falar assim, eu coloco lá dentro do meu contas a receber o valor líquido do dia. É um jeito. Você perde informação. E se eu quisesse colocar todas as vendas, você ganha informação. Que informação você ganha? Quantas vendas você fez num dia, talvez? Então, coisa que, assim, é um dado a mais para você mostrar para o cliente. Se você faz o total, você já perde isso. Então, quanto mais simplificações a gente faz nesse sentido, mais perda de dado a gente tem ao longo do caminho, menos dado a gente tem, menos informação a gente tem para passar depois. Claro, você perdeu aquilo, não. Você pode simplesmente montar um relatório à parte usando, né, ou criar alguma coisa vendo a rede direta. Mas se você tem tudo, às vezes, dentro do RP, você fala, putz, é melhor. Porque eu tenho tudo dentro de um só lugar e não preciso ficar olhando, um cliente usa Cielo, outra rede, outro Stone. E você precisa, se você conseguir adaptar para colocar sempre dentro do OMIE ou do Conta Azul, desse jeito que eu falei, você ganha informação. Você sabe quantas vendas você teve e coisas similares. Esse é o nosso maior desafio, então, né? Quanto ao BPO, pelo que eu percebi. É não ter perda de informação, porque muitas vezes o mais fácil, você tem que considerar várias coisas, né? Quanto que essa empresa me paga para fazer determinadas coisas. Eu pago um salário mínimo. Não dá para eu querer desenvolver algo customizado. Uma empresa que paga um salário mínimo não é viável. Não, ele me paga 25 mil reais para fazer isso. Ótimo, eu posso customizar à vontade. É bem sobre isso. A entrega, né? O alinhamento de expectativa da entrega e preço do serviço, né? Exatamente. Então, você tem que falar, olha, eu consigo fazer as três coisas. Uma custa tanto, a outra tanto e a outra tanto. Qual você quer? E você pode deixar o cliente escolher. Sim, claro, boa. Se ele souber o custo daquilo, boa. Ainda mais é ele quem vai arcar com o custo. O que não pode é a gente arcar com o custo. Aproveitando. Oferecer três coisas distintas, né? E, no fundo, a gente leva muito tempo para fazer alguma coisa que outra levaria menos, o cliente está pagando a mesma coisa. Porque para ele é indiferente. Se ele não tem um custo diferente para ele tanto faz. É bem sobre isso. E eu não sei se o pessoal tem esse desafio também, né? Mas às vezes a gente repassa para o cliente um plano com valor mais acessível, com uma entrega menor, né? Mais reduzida e tudo mais. E depois precisa reajustar ao longo do contrato, 2, 3 meses ali, né? Vocês enviam também uma fatura discriminando essas informações e o valor que seria de reajuste? Como que vocês fazem esse processo? Olha, a gente trabalha com um padrão ali de até 3 meses ser um preço, e se precisar ser renegociado depois, a gente já deixa bem claro. Hoje a gente trabalha com pacote, então vai depender muito de quantos lançamentos, de algumas coisas que o cliente tem. A gente faz por pacote. Como o processo é o mesmo para todos, muitos clientes não conseguem se adaptar. Hoje, a nossa dificuldade é pegar empresas hoje que vendem no cartão.
Uhum. Porque a gente não tem essa parte automatizada ainda. Uhum. Mas empresas que trabalham. Então, a gente não nicha tanto no segmento, a gente nicha mais no processo. Então, se o processo da empresa encaixar no processo da nossa, funciona. E funciona bem. Agora, se a empresa trabalha com coisas que hoje nós não temos automatizadas, hoje a gente não pega. A não ser que fosse alguém assim, olha, algum conhecido, alguma coisa que, olha, a gente vai fazer a gente vai usar você, entre aspas, para fazer alguns testes. Você está disposto? Se a pessoa tiver, a gente não vai cobrar nada dela pelos testes, e a gente vai validar isso daí que eu falei de nós queremos ser parceiros da Stone, se funciona. Entendi. Entendeu? Então, após 3 meses que vocês fazem esse reajuste, né? Tá. Sim, se necessário, a gente faz esse reajuste 3 meses. O reajuste, assim, como o cliente já sabe, ó, até 100 lançamentos é um preço e se passar é outro, fica fácil esse reajuste, porque a gente sabe quantos lançamentos ele fez. Então, se a gente já deixa já deixa avisado o cliente, olha, esse preço é até tanto, se for disso até aquilo é outro preço. Depois, passando os 3 meses, fala, olha, a tua média passou do 100, a partir de agora é outro preço. Você quer continuar? E aí você continua. Se não quiser, acaba ali. Ok. Beleza. Obrigada. Imagina. O Breno, não sei se você tem horário aí, tá? Mas, enfim, se quiser encerrar isso, falar. Nessa parte ainda que ela falou de cartão, no fechamento do caixa dos clientes ali, em geral, você sugere essa parte de fazer um formulário que todos preenchem no mesmo modelinho, na mesma ordem? Porque, por exemplo, tem cliente que usa 2 ou 3 máquinas de cartão, tem cliente que antecipa, tem cliente que não antecipa, tem cliente que usa vale alimentação, o outro usa ticket de refeição, então tem bastante alternativas para o cliente, né? Você sugere que faça um formulário padrão, que o cliente preencha as informações, quanto ele vendeu no Visa Débito, quanto ele vendeu no Visa Crédito, no Master Débito, no Master Crédito. Como é que você sugere trabalhar nessa questão para padronizar a informação? Que isso hoje também, no meu caso aqui, cada cliente trabalha de uma maneira diferente, sabe? Envia a informação para nós de uma maneira diferente, né? Sim. O que eu sugiro, assim, aí vai depender do conhecimento que tem na questão do Power Query, que ele é uma baita de uma ferramenta, tá? Se alguém da empresa tiver conhecimento dentro dele, se cada cliente envia de um jeito, no começo você pode testar o quê? Vou usar o Excel para fazer essa transformação do que os clientes me enviam para uma planilha modelo que eu vou subir dentro do sistema. Ok, você não precisa fazer conciliação de cartão, você vai simplesmente pegar aqueles dados e subir dentro do sistema. Aí você vai ver, eu subo eles dentro do sistema, eu vou ter tudo que eu preciso depois para fazer uma conciliação? Se você tiver, ótimo. Se não tiver, você vai ter que falar, opa, o dado que o cliente me envia hoje não é o que eu preciso. Será que o cliente precisa te enviar o dado? É um outro ponto. Você pode simplesmente, se for tudo venda em cartão, e aí eu estou assumindo, simplificando que não tem venda em dinheiro, nem nada disso, você fala, se é sempre venda em cartão, eu posso pegar direto da adquirente. Claro, você não vai ter o depara de você fazer uma conciliação entre o que o PDV, entre aspas, está falando e o que a adquirente está falando. Porque no PDV, você pode ter venda em dinheiro, você pode ter venda em Pix, você pode ter venda de outros formatos hoje. Se a gente fosse trabalhar hoje, sinceramente, dá mais trabalho porque você faria um formulário para todo mundo preencher. E aquele formulário tem, se foi Pix, se for cartão, se for boleto, enfim, você coloca diariamente, né? Diariamente. E assim, como é que você vai fazer? Essa pessoa vai ter que preencher venda a venda, sendo que ela já preencheu no PDV? Ou você vai pedir para ela preencher isso? A quanto que foi Visa? Porque assim, se ela preencher quanto que foi Visa e não bater com o adquirente, como é que você sai caçando isso? Isso hoje, isso acontece, tá? É bem usual, tá, Breno? Vou falar para você que, apesar dela pegar o fechamento, engraçado, eu acompanhei ela esse final de semana, ela faz o fechamento na maquininha, ela soma 2, 3 maquininhas, ela soma o Visa Débito das 3 e lança lá o Visa Débito das 3. Então, na prática, é a mesma coisa que eu pegasse um site do adquirente. O adquirente já está redondo, né? Já pegou o dia inteiro lá, quanto foi de Visa Débito, Visa Crédito. Então, é mais confiável até o site do adquirente. Hoje eu faço isso.
independentemente de quanto ela me falou, eu coloco o valor da adquirente e mando para ela, olha, o caixa deu diferença de tantos reais ali e tal. Hoje, o que eu pego dela, basicamente, é a informação de dinheiro, porque o resto tudo eu consigo pegar ou pelo iFood, ou pelo adquirente, etc, etc, né? Mas de uma maneira só que fique mais fácil, porque, como você falou, depende das pessoas, depende de eu ou do operador entrar, acessar, verificar, confirmar, né? Que é o que eu estou tentando diminuir aí, né? Esse tempo gasto aí, né? Sim. O melhor, assim, o cenário ideal, que o PDV seja por TEF, com a maquininha. Sim, perfeito. Esse é o cenário ideal, assim, é tentar colocar esse cenário nos clientes. Não é possível fazer isso? O que você pode fazer? Ao invés da pessoa ter que preencher lá várias coisas, você pode pedir para ela fazer o quê? A cada venda que ela fizer dentro do PDV, ela preencher um formulário para você. Só que aí dentro do formulário, você não precisa pedir tudo de novo. Você pode pedir só o NSU. Você pede só o NSU. Porque pelo menos você vai ver se a quantidade de vendas que ela colocou dentro do formulário bate com a quantidade de vendas que ela colocou, que tem dentro da adquirente. Porque assim, o valor em si, eu vou ser bem sincero, deve ser muito raro ter um valor errado dentro de uma adquirente hoje em dia. Concordo. Deve ser muito raro o valor estar errado na adquirente. A chance deve ser, a não ser que você está cobrando uma taxa de uma maquininha, etc. Mas não é muito fácil. Você consegue ver as taxas que foram... se o teu cliente te passa qual for, a taxa do Visa é tal, a taxa do Master é tal, a taxa do crédito é tal, do débito é tal, você deixa uma lista lá dentro do teu Excel com isso daí, na hora que você exporta da adquirente, o teu Excel já avisa para você se tem diferença na taxa ou não. Perfeito. A taxa você consegue controlar desse jeito. Eu acho que quanto menos dado eu pedir para o cliente, para ele ter que inserir de novo, manualmente, melhor. A única coisa que você precisa para fazer, digamos, um depara entre o PDV, que muitas vezes não tem o NSU ali dentro, e a adquirente, é o NSU. Se você tiver o NSU e o código da venda dentro do PDV, que muitas vezes é isso que eu falei, a pessoa faz a venda no PDV, mas ela não tem um campo lá no formulário do PDV para ela colocar o NSU da transação da maquininha. Então, o que você teria que pedir para ela fazer? Você recebeu o PDV, então ela exporta do relatório lá do PDV o relatório com as vendas do dia anterior, do dia, enfim, o horário que ela for te mandar. Você tem os dados da adquirente e você precisa achar os correspondentes. Para achar o correspondente, o jeito que você tem para fazer hoje é pelo NSU. Então, é esse formulário que você poderia ter, fazendo essa junção entre o relatório do PDV e o relatório da adquirente, ela colocar qual que é o NSU que vai sair no cartão, qual que deve ter um identificador no PDV, algum número da transação no PDV, e basicamente é isso. Que aí você consegue linkar o dado que está no relatório do PDV com o dado que está no relatório da adquirente. E aí, usando o Excel, por mais que você tenha que entrar manualmente, ou seja, talvez a pessoa entre no PDV e ela te envie, talvez seja você ou alguém da tua empresa que tenha que entrar na adquirente para exportar, pelo menos você exportou salvando no SharePoint, por exemplo, que é o que eu recomendo para quem usa Microsoft, você tem uma planilha que ela todo dia, Power Query, estrutura uma vez, todo dia, lê os dados dos dois relatórios, traz para a planilha, faz as devidas transformações e acha as correspondências. Todo dia é entrar, exportar da adquirente o relatório, salvar em uma biblioteca de documentos do SharePoint, receber o relatório do PDV, salvar dentro do SharePoint também, e na tua planilha rodar, e você vai ter lá uma conciliação, uma auditoria para você ver se está batendo ou não. Você vai falar, olha, você esqueceu de colocar uma venda, eu estou vendo uma venda aqui na adquirente que você não colocou ali no formulário. Então, você junta as três coisas e você automatiza o processo, tanto da auditoria dos recebíveis, quanto de já sair para você, venda, parcela a parcela de contas a receber no modelo que você precisa para subir no nível, por exemplo. Então, você já faz as duas coisas meio de uma só vez. Não vai ser o ideal ainda? Não é, mas
facilita muito a vida de você ter que só clicar num botão, entrar, exportar adquirente e clicar num botão para unificar tudo. Eu faço isso, por exemplo, eu comecei fazendo isso com um cliente que usava Conta Azul e usava Bradesco. Só que não era para maquininha de cartão, era para boleto. O Bradesco ele permite que você exporte o DDA, não é em HTML, PDF, etc. Mas você consegue exportar e você consegue ler os dados. Como é que eu leio os dados do DDA? Com o Power Query. Então, eu exporto esses relatórios do Bradesco, salvo dentro de uma biblioteca no SharePoint. O Conta Azul tem a exportação do Contas a Pagar. E aí, o que a gente não tem hoje é justamente esse campo que tem que ter em comum nos dois relatórios. Eu falei, né? Em um você tem o NSU, no outro você vai ter algum código do PDV que ele é único para aquela transação. Então, a gente não tem isso. Porque o que a gente faz para meio que recriar isso daqui? O processo não é automático, ele é semi-automático. A gente pega o valor e a data. Se a gente está vendo essa combinação de valor e data, se ela é única dentro do DDA e ela é única dentro do DDA do Bradesco e ela é única dentro do Contas a Pagar do Conta Azul, a gente assume que está certo. Já conciliou. A gente assume que é ok. Então, o cliente não precisa enviar boleto, porque eu sei qual que é o boleto referente àquele Contas a Pagar. Entendeu? Entendi. Então, a gente faz essa correspondência. E quando não tem, aí avisa. Aí avisa o cliente, tem um boleto dentro do DDA, mas não tem a correspondência dentro do Conta Azul, ou o inverso. Tem o lançamento no Conta Azul, está falando que é boleto, mas eu não vejo a correspondência dentro do DDA. Então, seria mais ou menos nessa linha. Só que aí você poderia pedir para a pessoa preencher um formulário, porque uma coisa no DDA que ajuda, dependendo do tamanho do cliente, é que cada valor e data é meio único. Agora, se você está no ambiente de restaurante, você vai ter muito prato, às vezes, com o mesmo preço. Então, o cliente vai consumir a mesma coisa. E muitas vezes, não é nem só questão do prato. Você vai ter tanta gente que você vai ter 10 transações no cartão de R$150. Você vai falar, quem é de quem nisso daqui? Se você quiser bater o PDV com o jeito que você demais, tem. Mas acho que é demais. Aí não é para tanto, né? A não ser que dê alguma diferença, né? Sim, mas o problema é, se der a diferença, você vai ter que olhar um a um. Isso. E aí é mais fácil você passar de preencher o formulário para a pessoa. Porque aí, se não tiver alguma coisa e tiver no outro, você já fala para ela, olha, eu estou vendo aqui na adquirente esses NSUs que você não preencheu aqui no formulário. Entendeu? Aí ela vai falar, puta, esqueci, não sei o que, ela vai ter que achar nas filipetas, ela vai ter que procurar aquilo lá. E o inverso também. Olha, você tem certeza que essa venda foi transacionada no PDV? Porque eu não estou vendo na adquirente. Fica mais fácil para quando dá problema. Quando não dá, ok. Mas quando dá, vai ter que entrar linha a linha para entender onde está o problema. Obrigado. Fala aí, Ronaldo. Ô Breno, Gustavão, estou meio que em linha do que você passando pelo que você está passando aí também. No caso, então, todas as vendas pede para o cliente imputar no sistema, ou a gente dá uma planilha à parte, pelo que você estava falando, para preencher ali o número da venda correlacionada com o NSU de pagamento que voltou, por exemplo, aqui no meu caso, começando no BPO, eu peguei uma pizzaria. Então, quando o motoboy volta, tem que trazer o comprovante, e aí, com aquele número do comprovante, do NSU, colocar no relatório de qual venda está se tratando, para conseguir pegar essas diferenças. A minha questão aqui é, assim, até que volume de vendas ainda fica interessante para isso. Porque lá está uma operadora, né, que está lá, um operadora de caixa lá. É ele ou ela que vai ter que fazer esse preenchimento, ou eu transfiro essa responsabilidade para os donos, ou passa lá de vez em quando e aí cobra um adicional para pegar uma vez por semana todos os comprovantes e preencher aqui manualmente o que você sugere, fazendo um favor, até todos aí que tiver umas ideias? Olha, se a empresa for muito... Eu não vou falar se ela for muito grande, mas eu vou falar se ela for mais estruturada, ela já vai ter TEF, então esse problema não vai existir. E aí não vai ter erro no PDV, porque ela tá preenchendo no PDV, então sai os preços lá e que vai direto para a maquininha. Então, assim, a chance de ter erro, acho que cai drasticamente.
drasticamente. Então, basicamente, o que você vai estar vendo dentro da adquirente vai estar o certo. E, se eu não me engano, se tem TEF, talvez ele mesmo no PDV já coloque um NSU, porque como a transação é automática, né, integrada, talvez ele mesmo já coloque NSU. Te falar um tamanho para até onde vale a pena fazer isso, olha, vai depender muito do volume de quantas pessoas tem trabalhando no cliente, mas, assim, com certeza, se você traz isso para internamente, é um custo que você tem a mais. Uhum. Que aí você tem que passar para o cliente esse custo, porque alguém do lado da tua empresa vai ter que fazer esse trabalho. E De fazer, não, pega no PDV. Eu acho que o melhor é sempre ser feito na hora o trabalho. Sempre ser feito na hora. É igual a conciliação bancária. Se você faz todo dia, é muito mais fácil você entender por que alguma coisa não foi paga, ou você entender algum erro que teve, ou identificar alguma coisa no dia anterior, no dia seguinte, né, em relação ao dia anterior, do que se você fizer a conciliação uma vez por semana. Uma vez por semana já tem o risco da pessoa esquecer, já mais tempo. Então, assim, quanto mais frequente é o trabalho, do meu ponto de vista, melhor. Então, assim, a pessoa fez a venda, tem o número da venda ali, eu não faria uma planilha. Por quê? Qual que é o problema de planilha? Eu faria um formulário. No formulário, você garante que o campo tem que ser preenchido. Na planilha, para você fazer a mesma lógica, já é um pouco mais difícil. Pode ser um Google Forms, mesmo que já vai preencher a planilha, entendeu? Não tem problema. Mas eu sempre vou recomendar que você use um Google Forms, pelo menos, que é um formulário, para garantir que não tem esse tipo de coisa. Ela preencheu um campo e não preencheu o outro. No Google Forms você não tem esse problema. Ou ela preenche todos os campos que você está pedindo, ou nenhum. Não vai ter nada pela metade. Dentro do Google Forms também é mais fácil para você fazer validação de dados. Então, você consegue usar dentro do Google Forms, por exemplo, uma coisa chamada expressão regular. Então, se eu quiser, por exemplo, dentro de um formulário meu, que você preenche o CEP do cliente, e eu falar para você que eu quero 5 dígitos, depois eu quero um traço, depois eu quero 3 dígitos, se você tentar preencher 100 dígitos usando a expressão regular, você não consegue. Ele vai falar que está com erro. Então, quanto antes dentro do teu processo você faz a validação do dado, melhor é. Justamente porque senão você vai ter que tratar aquele erro depois. Um CEP vai estar com traço, aí a mesma coisa para o CPF. É preciso do CPF. Tem gente que põe ponto, tem gente que põe só número. Quanto antes você travar e falar para a pessoa, eu quero que o dado seja assim, e aquele dado não puder ser inserido de outra forma, que não daquele jeito que você especificou, melhor. Tá? No teu caso, vai depender do volume. Assim, esse é o jeito mais garantido de que, se der erro, você consegue identificar onde está o erro. Porque você tem que ter um relatório do PDV, você tem que ter um relatório do adquirente, e você tem que ter alguma coisa para achar os correspondentes. Uhum. Como tem muita coisa que é a mesma data e mesmo valor, quando a gente está falando de comércio, às vezes você vai ter lá, 6 lançamentos de R$ 100 dentro da adquirente e 7 no PDV de R$ 100. Aí você fala, puta, qual desses não passou? Qual que é o que está com problema? Claro, você já tem ali uma amostra, né? Você já não está trabalhando todos os dados. Você sabe que é o de R$ 100, etc. Você não está vendo a mesma quantidade batendo. Mas você fala, e agora qual? Como é que eu falo para o adquirente onde está o problema? A questão de ter o NSU pode ajudar nesse sentido. Aí você tem que avaliar, faz sentido dado a quantidade de lançamentos que tem? Não faz? Vai depender muito do volume que o teu cliente tem, da quantidade de pessoas que tem lá dentro, se ele consegue fazer ou não. Sim, esse é o cenário ideal. Aí agora tem que ver o que dá para fazer, dados os recursos que tem. Beleza, obrigado, hein? Imagina. Próximo, financeiro. Financeiro, está por aí? Está com a mão levantada. Será que saiu? Acho que saiu. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Falar mais alguma coisa?
Bom, se não tiver, gente, obrigado pela participação de vocês. Espero que tenha sido útil. Para quem tiver interesse em aprender a desenvolver as próprias automatizações, na medida do possível, ainda não consigo fazer com o iFood, com o adquirente, igual eu mencionei, mas tem outras coisas que são possíveis, então eu vou falar quais ferramentas, não só para a questão de automatização, mas para a questão de organização empresarial, quais que a gente usa, por que a gente gosta delas, vai ter explicação de como mexer dentro delas, então vai ter, e, obviamente, o foco de tudo isso, e a maior parte do tempo, da minha parte da mentoria, é explicar como fazer as automatizações. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho da organização, e aí depois eu entro mais a fundo nas automatizações. Questão de gerar contrato, de fazer o teu cliente preencher um formulário, e aquele formulário ser lançado dentro do OMIE com contas a pagar, coisas do tipo. Eu quero mandar para o meu cliente todo dia o que está vencendo naquele dia que está dentro do RP, tá? Como eu falei, o homem é o que eu mais gosto, então, assim, é o que mais dá para fazer coisas. Então, antes da mentoria vai ter lá quais são as ferramentas para vocês verem se faz sentido para vocês, se vocês usam. Porque às vezes fala assim, não, eu não quero mudar agora, então talvez não vá fazer muito sentido fazer parte da mentoria, tá? Então, vejam bem se as ferramentas... às vezes vai estar lá, já dá uma olhada, vê, parece interessante antes de decidir se você quer ou não fazer a mentoria. Dá uma olhada na ferramenta, tenta entender para que ela serve. Tem pergunta no grupo também. Muita gente usa alguma das ferramentas que eu estou mencionando lá. E aí o foco vai ser a integração entre elas para automatizar o processo. Beleza? Ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. E espero que nos encontremos no café, não com o especialista, mas no debate-papo que tem todas as quartas-feiras, às 14 horas. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, Bruno. Obrigado. Boa semana aí.